Fala pessoal, tudo jóia? Iniciamos aqui mais um programa Conversando Direito, podcast onde trazemos novidades do mundo jurídico e temas relevantes para a sociedade como um todo. Hoje, o meu convidado é nada mais que nada menos que Jaime Dantas, advogado, expert em direito civil, empresário da área jurídica, sócio de Daiane Alves e noivo, né? Jaime, muito prazer aqui recebê-lo, né? É uma satisfação imensa. A gente já se conhecia no. Uma história da gente é um pouco, mas assim, tive um prazer de conhecer você pessoalmente. Transmite essa alegria, positividade, enfim, sua energia é muito positiva. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado de novo pela aceitação do convite. E aqui a gente vai já continuar trocando ideias aqui, e é um prazer. Velho, Gil, é um prazer estar aqui, tá? A gente já vinha trocando essa ideia de ter que cumprir a agenda com Sim, desde... Você me deu a oportunidade de jeito eu vou vacilar com você. Quando você estava lá na Europa, fez uma viagem agora, rapaz. A gente já começou a trocar essa figurinha e eu acho extremamente relevante a gente trazer a advocacia para, seja estudante, seja quem está começando, para que não se perca essa fagulha do advogado. E que advogado é bom, pô, advogado é gostoso. A gente tem probleminhas, a gente tem muito horário, mas a gente gosta dessa vida. Vai almoçar de 4 horas da tarde. Almoço, a gente não tem muito dessa brincadeira, não. Mas a gente gosta dessa. O advogado tem que gostar do que faz. Realmente, entendeu? E eu agradeço a você por essa oportunidade, tá certo? Muito bom. Jaime, todo convidado que a gente traz aqui, a gente tem a primeira pergunta, né, que é campeã, né? O pessoal aí que está nos assistindo vai ter essa curiosidade, né? Quem é Jaime, onde começou, quais as dificuldades de Jaime no início, Jaime veio de onde, né? Fica à vontade aí para... Rapaz, Jaime é filho de seu Jaime, dona Carminha, acaba que veio da Várzea. Minha mãe tem tudo a ver com minha profissão, engenheira química. Meu pai sempre trabalhou no comércio, tem tudo a ver com a advocacia. Mas a gente, na realidade, Jaime é aquele cara que sempre batalhou muito para ter um pouquinho e deixar um pouquinho no coração das pessoas. Então, eu vim basicamente no escritório de direito bancário, eu estagiei desde o início da faculdade, me coloquei à disposição do direito e da advocacia desde que resolvi fazer o curso em si. Fiz porque vi na casa de amigos, pais advogados, e achei a profissão dinâmica, achei legal. E como você pode perceber, eu sou hiperativo. Sim. Não adianta você me dar uma atividade muito retórica, porque eu vou ficar chateado com ela. Então, dificuldades. Toda a profissão que você quer enfrentar, toda carreira vai ter dificuldade. Eu acho que a dificuldade ela está aí para ser enfrentada e você conseguir pular obstáculos. Sim. Então, as maiores dificuldades, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi realmente mostrar quem é Jaime, que eu continuo dizendo, Jaime não é ninguém. Jaime é mais um advogado como qualquer outra pessoa que vem tentando buscar o seu espaço. Basicamente isso. E eu digo, repito, a advocacia não está saturada. Nós temos espaço aí para todos os advogados. A gente tem inúmeros leques com a implementação de tecnologia. Você vai ter 1 milhão de leques para poder trabalhar e não entender como muitos falam. E aí eu vou repetir, Patrícia Peck, que foi minha professora de Direito Digital na pós-graduação, a tecnologia ela tá para ser instrumento e não substituir o advogado. Sim. Nunca vai substituir. Então, para quem está começando, para o estudante, eu vou fazer concurso. Cara, a advocacia tem um leque enorme para trabalhar e ganhar dinheiro. Agora, precisa trabalhar, não é mágico. Entendi. E essa vocação para a advocacia, como surgiu? Quando surgiu, né, na verdade? Por que tu escolheu a advocacia e não o concurso, enfim, magistratura? É interessante, né? Eu, quando era do colégio ainda, isso na Várzea, no Mazarelo, eu, na realidade, queria ser professor de geografia. Tá vendo aí? Tudo a ver. Minha mãe não deixou eu ser professor de geografia. Meu filho, professor de geografia, não. E aí, eu estava entre 2 cursos. Eu sempre fui muito razoável na área de humanas. Sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler, sempre fui muito dinâmico. Português importante na vida do advogado. É primordial, falar bem e escrever bem. Advogado não pode estar fazendo uso até linguagem coloquial entre amigos, tudo bem. Mas não pode estar fazendo uso daquilo ali de maneira que se torne um costume. Sim. Tem que manter o hábito da boa escrita. Paz, minha excelência. Pelo amor de Deus, né? E aí, eu fiquei entre 2 cursos. Tanto é que quando eu fui me inscrever para o vestibular, eu coloquei
Direito e Publicidade. Sim. Todos os dois cursos eu acho que tem a ver comigo, porque do mesmo jeito que eu gosto de advogar, eu gosto de vender o meu serviço. Sim. E para vender o serviço, a gente tem que ter muito mais do que em outros tempos, estratégia de marketing. Então, nem sempre eu gosto muito de geografia, continuo muito gostando de geografia, mas eu acho que eu me encontrei no direito quando eu vi exatamente a cena de pais de amigos meus que eram advogados com atividades dinâmicas e um pouco da vaidade de ser advogado também. Entendi. Você ter a vaidade de poder transformar, de poder mudar, de poder trabalhar com a lei, de poder discutir o direito em si, de mudar a vida das pessoas, porque a gente muda a vida. Lutar por injustiças, né? Exatamente. Entendi. Vamos tirar as injustiças da vida das pessoas, colocar um patamar de justiça e Dá um com isso equilíbrio. trazer transformação. Eu acho que o mais importante para mim é trazer transformação para os clientes. Entendi, muito bom. Agora sim, eu vejo que tua rotina é bem badalada, né? É uma correria danada, já me acorda cedo, vai dormir tarde, sábado, domingo, Não força-tarefa, repitam isso. força-tarefa, audiência todo dia. Não é saudável, tá, minha gente? E como é aí essa É. rotina? Tem que gostar, né, Jaime? Tem que gostar. Eu sempre tive uma rotina de acordar muito cedo e dormir muito tarde, trabalhando. Antes até mesmo de trabalhar, eu sempre gostei de dormir muito tarde. Mas a minha rotina ela mudou um pouco quando eu decidi junto a Daiane, e me recordo bem, que a gente tomou a decisão de ter um escritório transformando numa empresa. Sim. Então aquilo ali me fez entender de que a responsabilidade não seria somente Jaime e Daiane ali. Nós temos outras pessoas pelas quais nós temos responsabilidade. Então, todo dia eu tenho obrigação de acordar cedo, eu tenho obrigação de abrir a lojinha, que eu chamo sempre, tenho uma obrigação de ensinar o meu estagiário, de apoiá-lo, de ser mentor, de ser curador daquilo ali e de transformar o tempo todo. Não é uma rotina fácil de fazer, eu realmente não estou querendo que alguém repita isso, porque realmente ela é cansativa, às vezes exaustiva, adoece, aconselho a cuidar da saúde, o que eu não venho fazendo há algum tempo, mas vai ajustar aí. E é justamente um conselho que a gente, no primeiro contato, a gente até comentou, né? É verdade. Saúde, família, trabalho. Não inverta a ordem. Joel J, né? O meu tá sendo trabalho, aí vem minha esposa Família. que é trabalho também, porque ela é minha Sim. sócia, ela tá comigo o dia inteiro, e aí vem minha família em seguida, que a gente tá sempre próximo também. A gente tem um núcleo muito forte familiar. Entendeu? Entendi, Então, Jaime. E essa questão da advocacia, hoje tu se sente realizado. Com certeza isso é transmitido na tua rotina. Mas já era um sonho de criança, isso veio lapidando. Quando foi que Jaime disse, não, aqui é o momento, eu tô no caminho certo? cara, essa questão de caminho certo é muito interessante. Eu tenho um irmão que é empreendedor, né? E ele é um cara que, para ele, não tem caminho certo. Para ele, você pode começar numa coisa e daqui a pouco você vai para outra. Tanto é que ele é realmente uma pessoa distinta. Ele é fisioterapeuta de formação, ele teve uma empresa de educação durante um certo tempo, agora ele tem uma clínica junto com a esposa de estética. Sim. E ele hoje administra, ele gere essa clínica. Mas daqui a 5 anos ele pode estar com outro tipo de negócio. Então, eu comecei com o DPVAT. Sim. Mas não foi porque eu quis começar com o DPVAT. Foi quando eu conheci o Jaime, né? Exatamente. O Jaime, que era aquele caba que vivia de lá para cá, correndo atrás dos clientes, tudo aquilo ali, mas não foi porque eu quis. Foi porque me oportunizaram o DPVAT. Por isso que eu digo a todo mundo, e digo aos estudantes, quando a gente tem oportunidade, dar um salve aí pro pessoal do Clóvis de Bevilacqua, da Universidade Federal de Pernambuco, do LFDR, que é um grupo de alunos que tem vontade de advogar e tem uma empresa júnior de advocacia. Sim. E aí a gente deu uma capacitação lá e tem que se oportunizar a qualquer situação. Desde o problema da tia, o problema do vizinho, não perder aquela primeira oportunidade. Porque dali é que pode surgir o grande trunfo de mercado. O DPVAT veio para mim como uma pilha de papel que a gente transformou em dinheiro na época. Entendi. E aí eu fui estudando, logicamente. Estudar e fazer contatos, estar nos lugares, falar com as pessoas e trabalhar de maneira transparente. Eu acho que é mínimo para você começar. Então, o pontapé da tua advocacia foi quando começou com o DPVAT? Foi quando começou com o DPVAT. Ainda cheguei a trabalhar como correspondente de audiência, era pautista, alguma coisa do tipo, mas por espaço de tempo.
O DPVAT tomou mais conta, mas eu nunca deixei de fazer o direito civil. Entendi. Eu fazia o DPVAT, mas todo mundo fazia, Jaime do DPVAT. Mas Jaime fazia inventário, Jaime fazia a parte imobiliária. Era um direito de massa, né? É uma atividade que eu consegui industrializar, Sim. porque a gente tinha atividades contínuas, e eu, com o tempo sobrando, eu fazia meu direito civil normal, fazia divórcio, fazia alimento e tal. Não era minha atividade principal, mas eu nunca deixei de estudar e de fazer a advocacia por completo. Muito bom. Jaime, o que te motiva? Eu acredito que o que me motiva é o objetivo que eu ainda não consegui. Eu tenho 2 objetivos de vida. Um deles, um dos meus propósitos, é de me tornar pelo menos 1% do que minha mãe é. Minha mãe é uma empresária incrível, uma mãe extraordinária, uma irmã distinta de qualquer outra pessoa e um ser humano singular. Minha mãe é uma pessoa fora da curva. Meu pai também é outra pessoa incrível, um cara de um amor muito terno pelas pessoas. Então, isso me motiva a levantar todos os dias e querer ser melhor. O outro que me motiva muito, eu vou falar em 3 pontos, é a minha sócia. A minha sócia, ela me motiva muito, porque foi ela quem me deu o arcabouço de dizer assim, foi ela quem teve a ideia de dizer assim, vamos pegar essa salinha aqui, vamos tentar começar nisso aqui, vamos tocar isso aqui. Foi ela quem me deu. Foi ela quem me deu, e ela tem 10 anos a menos que eu. Mas ela tem o que eu tinha aos 23, 24 anos na época, que é não ter medo de se jogar. Sim. E aí foi ela quem me puxou e disse assim, vamos montar um escritório grande, vamos tocar uma sala mais cara, vamos arriscar a reserva que a gente tem, vamos fazer tudo isso. E a terceira motivação que eu tenho é cada estagiário ali do lado. Eu levanto cedo porque eu tenho o dever e o prazer de mentorar cada um que está ali e, se Deus quiser, que eles estejam voando junto comigo. Sim. Então, são 3 motivações. Ser minimamente 1% que meus pais são, tocar essa vida e esses créditos de essas conquistas com a minha esposa, com Daiane, que é minha sócia. Sim. Ela é minha parceira para tudo. E de poder ser cada vez melhor e mentorar pessoas e levar essas pessoas para a advocacia de maneira qualificada. Muito bom. Isso me motiva todos os dias. Isso é muito bonito, né? Você é um exemplo realmente de quando você traz, né? Reconhece de onde veio, gostoso, né? Sua família, honrando o pai, honrando a mãe, princípios, né? É importante, são princípios. São princípios, sim. Que são inegociáveis. Mas, Jaime, vamos lá. Qual foi o ponto de virada mais significativo na tua carreira? Vou citar 2 pontos. O primeiro aconteceu em 2013, salvo engano, quando ocorreu uma operação da Polícia Federal com relação ao DPVAT, que foi quando me deu o estalo de que aquilo ali podia estar caindo de mercado. E eu tive que... No caso, os escândalos das fraudes. Os escândalos das fraudes. E que, inclusive, Jaime, é uma das coisas que nos desmotivaram. Eu também, quem me conhece sabe que eu vim dessa linha de DPVAT e tudo mais, que infelizmente a gente foi mal visto, né? A gente acaba sendo alvo de... Advogado de DPVAT era conhecido como ladrão. Como ladrão. Ladrão. Tava tomando o direito de outra pessoa. Até propaganda lá na televisão, né? Tinha faça você mesmo. Faça você mesmo, tire lá, descasca a banana só, em outra situação, exatamente. Tipo macaco, enfim. É bem complicado trabalhar e quando, na verdade, você sabe, é prova disso, que muitas das vezes a gente lutou pelas injustiças da própria seguradora. Com certeza. Que as fraudes lá de dentro foi provado em CPI e tudo mais, que a fraude... Agora isso desmotivou o mercado, né? Isso desmotivou completamente o mercado. Em 2013 teve aquela operação Tempo de Despertar, que foi em Pontos Claros, Minas Gerais, e ali eu percebi que se eu me mantivesse naquele mercado, e um dos meus mentores tinha me dito que nem um nicho dura para sempre, isso, sei lá, em 2008, 2009, e eu vim perceber, aquelas palavras vieram de novo, eu tinha que estudar alguma coisa diferente que fosse para frente, para poder ter uma segunda opção, uma segunda oportunidade. Esse foi um ponto. Foi quando eu comecei a fazer a pós-graduação em Direito Digital e Compliance. Sim. Que já era uma coisa que eu tinha muita vontade, porque eu sempre gostei de tecnologia. O outro ponto foi quando
surgiu quando veio a pandemia, que aí eu percebi que eu passei a minha vida inteira trabalhando com conciliação, com acordos, e ali me surgiu uma oportunidade de trabalhar com núcleo de acordo. Sim. E aí foi uma segunda virada. Por quê? Porque na época da pandemia estava todo mundo em casa. Sim. E eu montei um núcleo de acordos para um cliente com 8 estagiários, contratados todos por câmera, home office, para poder resolver o problema dele e baixar a carteira dele. Vê só. E ali a gente ganhou dinheiro. Entendeu? Entendi. São 2 pontos muito fortes. Entendi. E algo que as pessoas ficariam surpresas em saber sobre Jaime. Jaiminho. Acho que não é surpresa, né? Não tem muita surpresa Tem de muita, Jaime, não. não. Se acompanhar no Instagram, não tem muita surpresa, não. Uma vida é um livro aberto. É sempre transparente minha vida. Eu acho que a maior surpresa que eu levo é que eu nunca fui primeiro de turma. Eu digo isso a todo estagiário que tem. Eu não passei de primeira na OAB. E eu não estudei na Universidade Federal de Pernambuco. Então é uma surpresa, porque o pessoal acha que o cara... Porque Jaime hoje é sucesso, tal, já tem um pouquinho... Porque não é sucesso, é a questão de, Jaime tá no escritório, no prédio bom, tal, não sei o quê. Velho, eu acho que o que o pessoal pouco sabe é que eu vivo a mesma vida de 10 anos atrás, eu tenho os mesmos hábitos e eu não tenho nada demais, não tenho nada demais que os outros não tenham. Eu tenho realmente muito trabalho, eu tenho realmente muita vontade de vencer. Sim. E tenho vontade de conquistar e nunca estou satisfeito. Isso é natural de mim. Eu não gosto de nada parado. Entendi. Essa história está sempre girando assim, tá em ciclo. Só agoniado com isso. E essa tua correria é contagiante e também é muito massa. Eu também tenho esse mesmo estilo aí que da tua advocacia. E, Jaime, as histórias da advocacia sempre tem, né? Tem, o advogado ele tem história que não cabe no livro, eu costumo dizer. Mas me conta aí uma história que é uma história engraçada aí que tu passou nesse tempo. Rapaz, velho, tem muita história. Não, eu tenho uma história de ontem, pô. Foi nada. Puta, mano. Ele pode falar palavrão, não pode? Foi vontade. É maior para 18 anos. Ontem a gente tava fazendo. A gente tem audiência diariamente, né? A gente tem alta de audiência, seja lá, sei lá, 20 audiências por dia, 15 por dia, sendo 5, 8, 10 virtuais. E a gente faz pauta disso aí, e a maioria por link, como é Brasil todo, cada tribunal tem sua forma de fazer e cada interior também. Sim. Uns vão pelo WhatsApp, outros vão pelo link de e-mail. E aí, ontem, a gente entrou em contato com a vara de um certo interior e a vara disse, não, 5 minutos antes vai ser enviado o link para a pessoa que está lá na petição no WhatsApp. Beleza, vamos aguardar, audiência 14 horas. Aguardamos essa audiência 14 horas, nada, 14h03, a gente liga, o telefone da vara não pega. Isso pro Sudeste. Vamos ligar, vamos buscar o WhatsApp, não sei o que, correria para lá, para cá. Conseguiu falar com a vara, eram 14h03 ou 14h04. O cara disse, não, a audiência já foi feita. Eu falei, pera, velho, meu amigo, você tá... Aí Daiane ia fazer essa audiência, Daiane, como assim foi feita? Não tem tolerância, não tem nada, a gente tá tentando entrar em contato com vocês aí de manhã. E aí o cara, não, já foi feita. Não, eu quero falar com o conciliador, tarará, não sei o que, e Daiane tentando falar, e o cara pressionando, não, aí Daiane me passou o telefone, eu fiz, olha, meu amigo, você vai ter que me passar o telefone de algum responsável, porque eu estou dentro da minha tolerância. Enfim, ele passou o telefone de um conciliador, a gente ligou para esse conciliador, servidor do local, e ele discutiu com a gente que tinha mandado um e-mail. E a gente não recebeu esse e-mail. Eu fiz, eu tenho confirmação. Você não tem confirmação. Enfim, no fim de tudo ele fez, doutor, só se eu falar com a juíza. Eu digo, agora. Entre no link que tá no seu e-mail, aí o macaco velho, meu amigo, eu não recebi e-mail. Sim. Aí ele fez, eu vou mandar agora. Aí ele mandou um invite de uma reunião que tinha passado. Eu fiz, jovem, tem um invite, foi para 14 horas. Eu clico e não vai. E aí isso era tentando me pegar como se eu tivesse recebido um e-mail. Sim. Aí ele fez, não, doutor, eu vou passar pelo WhatsApp pro senhor e o senhor entra no link que a juíza vai estar lhe esperando. Bicho, eu discuti com essa juíza 30 minutos. Eu me tremi todinho. Foi nada, de raiva. Oxi, de raiva. E ela, doutor, não vou remarcar. Eu digo, como é, doutora? Não tem prejuízo processual, a testemunha era minha, eu não vou permitir que o senhor faça a pergunta. Eu digo, tem prejuízo profissional para mim, doutora. Sim. Eu não perco a audiência.
A gente sabe que duas coisas que advogado não perde é prazo e audiência. Sim. Tem prejuízo para mim? Sim, doutora. E a senhora se prepare porque o ato é nulo. A senhora não fez pregão, a senhora não respeita a tolerância. Enfim, velho. Isso meu estagiário tudo vendo na minha sala e eu batendo boca com a juíza. Sim. E o menino, calma, Jaime. Calma nada. Tem que bater Pois aqui. é. No final ela fez, doutor, não tem prejuízo nenhum, mas eu vou redesignar a audiência. Aí eu, tudo bem, doutora, vai sair despacho? Ela, não, vai sair despacho, eu vou redesignar para outra data. Tarará. Quando eu terminei, pra que tu fez isso? Eu digo, cara, isso é advogar. Pois é. Se você não defende Obrigado. isso aí, e digo, ela ia levar, no mínimo, eu tinha conversado com o meu cliente já logo em seguida, ela ia levar uma representação. Sim, corredoria e tal. Pô, não tem condição de fazer Muito isso. injusto, muito injusto. Mas é uma história engraçada. Foi ontem e eu fiquei... Isso acabou com o meu dia, viu, velho? Chama de agitado. Muito massa. Mas aí, tirando os estresses da advocacia, eu vi lá que já a Copa lá no Catar, tal, aquele sofrimento, aquela desclassificação. Você trouxe o integrante dessa equipe já, né? Você trouxe Paulinho Pimentel. Um abraço pra Paulinho. Paulinho, cheiro no coração. A gente tava junto sexta-feira, então almoçou sexta-feira junto. Entendi. Cara, Paulinho é correria. Paulinho é maluco. Pô. Paulinho é correria muito mais do que eu. 5, 6 horas da manhã, o Paulinho tá na academia. Não, pô. Quando eu acordo, que eu olho no telefone, que eu Tá escovei lá, meu dente, ele já fez curso de inglês, foi pra academia, já leu a Bíblia, pô. Paulinho é coisa fora do comum. E se brincar, quando eu vou tomar café, ele já tá em São Paulo. Diga aí, velho. Paulinho é doidinho, pô. Mas essa história da Copa do Mundo, a culpa é dele, no final. Ele que ele foi passou o ano foi pé frio. O saco. Não, a culpa é dele da gente ir. Ah, sim, entendi. Ele passou o ano dizendo, você vai pra Copa comigo. Eu, Paulinho, não tenho dinheiro. Tô liso. Você vai, porque é assim, tá no fluxo. Tudo dele tá no fluxo. Entendi. O fluxo dele é infinito. O meu não é assim. Aí, enfim, eu acabei decidindo ir pra Copa, sei lá, 2 semanas antes da própria Copa do Mundo, ou um mês antes. E lá a gente teve uma experiência incrível, né? Porque éramos em 4 amigos, estava também Fernandinho, filho de Almir, sim. e Mário Neto. Eu vi lá, rapaz, no dia que o Brasil perdeu, ele chorando lá, hein? Caramba. Esse assunto é... Fale com o Almir sobre isso. Vou deixar para você conversar com ele sobre isso. Aí, mas foi uma experiência incrível porque, querendo ou não, é uma maneira de network. Sim. Quem estava ali era um grupo seleto de pessoas, de empresários, de advogados, de repórteres. A gente se hospedou no hotel da seleção. Sim. A gente teve a oportunidade de conversar com repórteres da Globo e bater papo e trocar uma ideia e tudo isso. E com muito massa. a gente estava com comissão, a gente fez tudo isso. Então, e além de conhecer toda a dinâmica de um outro país, que eu digo a você, se tiver a oportunidade de fazer uma viagem dessa com os amigos, que agradecer aqui a Daiane, meu amor, muito obrigado por você ter cuidado do escritório do jeito que você cuidou. Foi incrível. Como sócio, eu não gostaria de outra pessoa senão você, porque ela deixou tudo inteiro e eu pouco me preocupei na Copa com o escritório. Quando a gente viajou junto agora, deu a equipe deu, mas eu me preocupei o tempo todo, não teve jeito. Entendi. Então, acho massa, se tiver a oportunidade de fazer isso, peça a patroa, a patroa libere, porque é network e o homem quer voar. Quer voar. O homem quer voar e eu vou ensinar ele a voar, viu? Pois é. Jaime, beleza, tu falou o início da advocacia, DPVAT, enfim. Esse teu nicho hoje, como a gente pode desmitificar? Vamos lá. Eu sou contra o super nicho. E eu disse isso até em outro podcast. Por quê? Se você faz direito civil, você faz direito civil. Entendi. É ampla a matéria, você sabia quando ia começar. Sim. Lógico, você pode se posicionar, não fazer uma coisa ou outra. Perfeito. Eu não faço ação revisional de financiamento negro. Por que eu não faço? Porque não tem entendimento positivo, pô. Entendi. Tem gente que faz. Do seu jeito, mas faz. Vou recriminar? Não. Na minha ótica, direito bancário nessa área eu não faço. Mas eu acredito que, assim como nos Estados Unidos e em outros países de primeiro mundo, a gente está começando, já vem há muito tempo, de 2005 para cá, numa prática resolutiva pelos meios adequados de resolução de conflito. Entendi. Arbitragem, conciliação e mediação. Então, se eu puder dar uma dica, e um dos meus nichos de mercado, que é a Quero Acordos, que é uma startup incubada no escritório, é um núcleo de acordos híbrido, que tem instrumento tecnológico, mas tem a parte humana também.
Eu iria pela prática de conciliação. Sim. Todo e qualquer cliente que chega lá no escritório, ele não chega primeiramente para litigar. Sempre tem um pacote, a gente tem um pacote inicial de serviço, que é para tentar trazer uma mesa semelhante como essa, para a gente tentar fazer um acordo Sim. mais rápido, menos gravoso, menos traumático. Sim. Então, para o advogado que vai começar agora, o nicho eu trabalho. E que eu indicaria para trabalhar, litígio, né? Sair do tribunal, cara. Sair de receber alvará. Até por conta da demora. Sair de receber alvará. É prestação de serviço. Entendeu? E a gente tem outras áreas fazendo muito isso. Entendeu? Pois é, e hoje a advocacia extrajudicial, tem um lego. Quase toda esquina tem cartório, né, velho? A gente tem uma lei de superendividamento aí que ainda precisa de alguns ajustes, mas é interessante e tende a ser breve. Sim. Que você apresenta o planejamento. Isso tem uma técnica americana chamada discharge, que é semelhante ao que tem aí, mas tem um projeto de lei mais parecido que eu posso deixar para vocês aqui depois, mais adiante. E o outro nicho de mercado que eu vejo são as atividades tecnológicas à distância. As audiências virtuais. Sim. Que muitos advogados criticam ainda, né? Tem um juiz mesmo, que eu não vou falar nome, mas ele odeia a audiência online. Ele diz que tem um prejuízo enorme para o direito. Uma audiência de instrução com uma série de testemunhas online, realmente, eu acredito no prejuízo. Mas as audiências do 334, tem acordo, não tem acordo. Conciliação. Poxa, eu sou mediador judicial formado pelo CNJ. Pois é. E eu sei que se a gente for levar aquela retórica todos os dias para quem está no dia a dia feito a gente ao invés de fazer 15 audiências, vai fazer 5. Sim. Não tem condição. E não tem para que uma estrutura enorme do Tribunal de Justiça, como a gente tem o Fórum do Recife aqui, quando você pode ter tudo de maneira muito virtual, se não houver ruído. Entendeu? Então, nicho de mercado, tem lá no escritório. A advocacia por correspondência, que não é correspondência jurídica, é você ser braço externo de um escritório de advocacia. Sim. Tem um núcleo de acordos, que a gente tem alguns clientes, e tem a parte consultiva contenciosa padrão, que aí é uma advocacia simples, padrão, e tem essa startup que a gente vai alinhando, que são normalmente, a gente chama de campanhas de acordo com prazo determinado. E aí são bancos que contratam, são empresas multinacionais, seguradoras, e a gente ainda faz um pedacinho criminal também. Muito bom, muito bom. Mas, Jaime, quem te inspira ou quem te inspirou a ser esse profissional dinâmico, criativo e realmente que busca a advocacia proativa e realmente tá aí na guerra mesmo, tá na luta diariamente? O que é que te inspira? Quem é que te espelha? Eu acho que eu tive bons mentores. Se eu for dizer os nomes aqui, eu vou ser injusto com alguns deles, entendeu? Mas os meus mentores sempre foram muito dinâmicos e sempre procuraram soluções. Fora da advocacia, eu tive um mindset em 2015 junto com meu irmão que me convocou, na realidade. Meu irmão é um cara fora da curva, realmente, que foi de fazer o curso de reaprendizagem criativa com Murilo Gun. E isso me tirou da caixa da advocacia para transformar e ser criativo em soluções. Sim. E aí, uma das pessoas que eu indico ainda, inclusive esse curso está gratuito na internet, é o curso de reaprendizagem criativa com Murilo Gun. Tem um livro que eu indico demais, que é o Vai Lá e Faz, que também é Tiago Matos, que é um cara futurista, e eu penso sempre no futuro, a gente fica sempre tentando olhar para frente com a visão de binóculo. Dentro da advocacia, esses mentores, todos eles tiveram sua participação e formaram esse profissional, e os meus pais sempre foram muito dinâmicos. Entendi. Minha mãe é uma empresária e minha mãe é diretora financeira do laboratório. Tem nada a ver com a minha vida. Sim. Mas ela é aquela mulher que está sempre dinamizando e não tem muito sentimento com ela, não. Quando ela vai falar de negócios com a gente, ela fala de maneira muito fria. E é isso que me deixa dinâmico e frio dos negócios. Entendi. Vamos lá. Teu início da advocacia, a gente já falou aqui um pouco, passou lá pelo DPVAT e tal. Mas qual foi a tua primeira experiência já como advogado? Não lembro. Já faz uns tempos. É interessante, eu não posso falar o nome do cliente, porque foi processo de segredo de justiça de uma pessoa pública aqui, que foi uma audiência de instrução de família, no Cabo de Santo Agostinho. Pesada. Já começou assim, pesada, meu.
que eu tive que ir para lá e foi realmente pesado. Eu já comecei com o direito de família. O pessoal fala, não faço direito de família. Realmente, mexe um pouco psicologicamente com a gente, mas você conseguir resolver a problemática do direito de família, principalmente pelo acordo, porra, é muito melhor, entendeu? Então, é gratificante você conseguir aquela tutela, ou mesmo após a tutela você conseguir solucionar um problema que não é só de dinheiro, mas é de relacionamento entre os pais e entre os filhos. Sim. Isso é muito importante. Então, começou com esse quase que trauma aí numa audiência pesadíssima, e logo em seguida o DPVAT, que começou de 5, passou para 15, de 15 para 25, de 25 para 250, depois para 2.500. E aí foi girando, e eu tinha 23 anos de idade. Caramba. Então, eu não tive como escolher muito o que fazer. Entendi. A vida foi me levando, realmente. Muito bom. Jaime, hoje como é que tu enxerga a advocacia, né? A jovem advocacia, a advocacia atual, né? Qual a dificuldade hoje que um jovem enfrenta ao tentar se inserir, se manter no mercado, né? Claro, a dificuldade que você teve no início é uma. A gente tá já no século XXI e tudo tá moderno, né? A tecnologia aí, enfim. É um mundo, é um mundo. Hoje, como é que tu enxerga esse cenário? Aconselharia um filho teu a seguir o ramo do direito? Advogado total, velho. Eu acho que, diferente do que a gente teve de dificuldade mais atrás, hoje quem quer advogar na iniciativa privada tem um leque de oportunidades. Mas sabe qual é a grande dificuldade? Eu acho que é o pensamento do jovem. Ele tem que pensar que para conseguir obter aquilo ali, ele tem que trabalhar. Sim. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se relacionar bem. Não é só a capa, não. Você tem que ter um background interessantíssimo, e isso começa na faculdade. Infelizmente, Jaime, a faculdade é aquela questão, né, de ler, é uma questão muito diferente da prática. Eu estou cansado de conhecer pessoas, tive muitos colegas que iniciaram a advocacia, né, a prática, se depararam com que o cenário era totalmente diferente daquilo, né? Não conseguiu se inserir e foi aí para uma estabilidade. Claro, a gente sabe que tem vários perfis, né? Você é um cara que tem um perfil advogado empresarial, enfim, empreendedor. Mas você pode empreender internamente. É isso que eu digo lá no escritório. Você pode escolher ser um pêndulo, fazendo sua tarefa, você vai ficar 10 anos lá, como você pode ser um cara empreendedor dentro do escritório. E você vai ter espaço. Sim. Depende muito de onde você estiver. A gente sabe que tem escritórios aí que não dão espaço. Entendi. Lá no escritório tem a abertura para mostrar uma tese, para mostrar uma área diferente. E eu digo assim, cara, você vai ter espaço. Você vai estudar, você vai tocar, a responsabilidade é sua. E mesmo sendo estagiário. Sim. Não tem conversa não, porque eu comecei como estagiário tendo uma puta responsabilidade. Entendi. Mas eu estava conversando isso com Carla Capella. Carla Capella é a CEO do COI, Inteligência Jurídica, que é um sistema. Sim. Sobre exatamente isso. A faculdade, você falou, é engraçado, a faculdade é completamente diferente da advocacia. Pois é. E o que ela estava me dizendo assim, Jaime, quando tu chama um estagiário e fala assim, vem cá para tu aprender comigo, aquele tempo que tu tem com ele é tão caro. Aí eu fiz, mas cara, que besteira, pô, tu vai ensinar um estagiário e vai ter produtividade. Eu comecei a ter essa visão um dia desse. Aí exatamente. Aí ela pegou e fez, Jaime, a faculdade faz isso? É praticamente uma consultoria pessoal que tu tá dando para aquele rapaz ou aquela jovem que vai tocar na advocacia. Então, aquele tempo ali, se ele não for muito grato por isso, pode descartar aquela pessoa. Porque você está se doando ali para mostrar a ele o caminho das pedras. E principalmente no interior, a gente tem essa dificuldade, né? Eu, particularmente, já tenho essa dificuldade lá no escritório, que a gente gasta muita energia com o estagiário, tudinho. Aí a hora que ele aprende, que eu disse, não, agora ele vai me ajudar em alguma coisa, é a hora dele ir embora. É verdade, é verdade. E eu estou mudando esse mindset também, porque eu já tive grandes pérolas lá no escritório, não vou falar nomes porque eu vou ser injusto. Tem algumas que eu consegui formar, tem outros que estão em grandes escritórios, e o meu pensamento agora, tem uma vaga lá no escritório, viu? Aí, a gente tá recrutando, mas aí. A vaga é para o seguinte, a vaga é para ser estagiário no momento, a gente vai fazer um plano de carreira, até o final do ano vai surgir uma vaga de assistente, que a gente já tem uma vaga de advogado que vai ser ocupada, daqui para dezembro,
uma vaga de assistente e daqui para frente é só crescimento. Então, Sim. eu não quero um passageiro lá no escritório. Eu quero um cara que entenda que o escritório tem um crescimento exponencial, tipo E queira. startup, e que queira voar junto comigo. E Sim. com Daiane. Porque Daiane é muito mais voadora do que eu. Porque eu fico só aqui, eu sou cara de operação. Entendi. Mas Daiane é o cérebro dali que fica só olhando de longe e dizendo, faz assim, faz assado, ela toma conta de equipe, ela consegue ser mais incisiva do que eu, porque eu sou muito coração, muito coração, muito coração. Ela consegue ser a gestora Sim. principal daquilo ali e consegue me dar bronca sempre, né? Porque, Entendi. às vezes eu saio muito da linha, ela fica retada. É o que dá o sim e ela é o que dá o não. Ela é que dá sempre o não, velho. Eu digo que ela é muito capitalista. Eu sou aquele cara mais lúdico, porque E eu nem gosto. parece. Eu faço assim, amor. Eu dificilmente chamo ela de amor no escritório, a gente distingue Sim. muito bem isso. Tanto é que a gente fica em salas distintas. Eu faço, amor, vou cobrar 2.000 disso aqui, ela. 2.000? Você é maluco? Faça, amor, mas é fácil. Ela é fácil porque a gente sabe fazer. Pois é. Vai estudar para fazer quando foi para a faculdade. Tarará. Então ela é o senso de gestão, Entendi. de precificação lá do escritório muito mais do que eu. Entendi. Porque eu gosto de fazer e às vezes faria até pagando para fazer. A gente gosta de fazer assim, cara. Pois a gente é. faz coração. Muito bom. Mas, Jaime, pegando o gancho dessa questão de gestão de escritório, né? A gente começou a conversar que hoje, acredito que a faculdade, Jaime, já tinha que ter uma cadeira exclusivamente para ensinar, né, o cara a ser empreendedor, né? O que é necessário, é de extrema necessidade hoje um advogado ter essa noção. Não vai vender, porque é caro. É caro. Gestão é uma coisa. Aí tá aí os difícil de mentores, né, na internet. Lara Sellen, Rodrigo Bertozzi, são duas referências nacionais. Sim. Quem quiser ter a oportunidade de conhecer as redes sociais, Lara é uma pessoa incrível. Aprendi muito com ela. O Rodrigo também é um puta mentor. Vou fazer menção aqui, é um grande amigo, Tiziano Gadelha. Se você quiser ter a oportunidade, traga Tiziano aqui. É um cara que é sobre gestão, entende bastante. Aí você pode consultar gestores de outras áreas. Meu irmão é gestor. Sim. Minha mãe é gestora. Tem um headhunter lá do Rio de Janeiro também, que eu estava falando com ele de manhã, é meu cliente. E ele me ensinou muito de gestão. Eu tenho uma grande amiga também do Rio de Janeiro, que ela é uma puta gestora e ela me ensinou demais sobre gestão. Entendi. Na área da advocacia. Então, gestão eu acho que é o maior entrave que o advogado tem de passar Ao se deparar no mercado, né? de escritório de advocacia para empresa. A partir do momento que você trata o teu escritório como empresa, lembre-se, aquele dinheiro que está ali não é seu. Sim. É dinheiro do escritório. Aquelas pessoas que estão ali não são seus funcionários, são funcionários do escritório. E a frase interessante que meu irmão sempre fala, e minha mãe sempre repisa com a gente, é que a empresa é soberana. Sim. Então, hoje eu não estou no festival de inverno, porque a empresa é soberana. Mas eu aluguei uma casa e eu não vou. Massa. Não tem jeito. Por quê? Porque a empresa é soberana e ela precisa de mim. Sim. Então, infelizmente, meu amor, me desculpe, a gente não tá em Garanhuns, que é a terra de Daiane. A gente não tá lá e ela sabe muito bem que é porque a empresa é soberana e ela nesse momento precisa da gente. A gente vai trabalhar hoje, normal, sexta-feira. Vamos trabalhar amanhã em força-tarefa com a equipe também. Muito bom. Entendeu? E, Jaime, o que é que torna mais difícil, né, o jovem advogado, na tua visão, permanecer no mercado? Que ponto ele deve entender, né, e quais estratégias ele tem que tomar para dizer, não, aqui é o ponto importante do meu escritório, eu tenho que despertar esse olhar de gestão, eu tenho que começar a olhar aqui. Qual a dica que tu dá para esse jovem advogado, para ele entender que a advocacia é totalmente diferente de empreender? Gil, eu acho que tanto você quanto eu, a gente pode dar a primeira dica de todas. Advogar não é para amadores nem para aventureiros. Se você vai advogar, não tem essa historinha de, vou advogar, vou desistir da advocacia. Não. Ou você advoga de verdade, ou nem faz a matrícula lá. Nem comece. Estude para concurso. Seja servidor. Servir também é um ato. Tem medo de arriscar. Sua esposa servidora, sim. ela serve as pessoas. É um ato bonito. Sim. É um ato bonito de fazer. E ela sempre gostou. E ela sempre fala, né? Poxa, eu te admiro muito, mas o meu perfil não é esse. Eu gosto de estar aqui cumprindo meus PJE. Servindo. Sim, tá servindo, pô. Sim.
é um ponto importante. Conservadora, gosta daquela sua estabilidade e tal. Gosta da estabilidade, mas o mais importante, gosta de servir. Sim. Mas ela gosta de cumprir os atos Sim, dela ali, de fazer sim. com mais... Inclusive, agora eu acho que ela tá cumprindo lá os PJs dela. Não sei se eu espero, diretoria civil, por favor, pelo amor de Deus. Toca aí que o negócio tá precisando. Então, esse primeiro ponto é de não... eu acho que o imediatismo do jovem hoje, de querer tudo muito rápido, Sim. acaba dificultando que ele permaneça no mercado. Porque ele passa 1, 2 anos para receber o primeiro alvará, foi um processo litigioso e tal. Cara. Mas assim, sabe que ele vê o cara no Instagram dizendo que comprou o primeiro Porsche com 22 anos de idade. Diga aí, passei o primeiro milhão e tal. Cara, eu andei no meu Fiesta 96 durante muito tempo, depois eu andei no meu Classic, velho. Pra depois chegar um dia e comprar um Civic, que era o carro que todo mundo queria ter na época, um Civic seminovo, pra poder chegar no cliente melhor. Ele tem que entender que tem um tempo. É a maior ferramenta. A gente tem que entender que o tempo, e eu digo a você, eu passei muitos anos para compreender de que nada é no seu tempo. Sim. O tempo ele é a maior solução para tudo. E quem me fez entender isso foi Daiane, foi meu irmão, meu primo também, Jorginho, que é um cara incrível. Mas Daiane sempre disse assim, vai dar certo. Eu fazia, amor, tá dando merda. Caixa tá ficando vermelha lá. Calma, dê tempo, vai dar certo. E olha que na época ela tinha 24 anos, 25. E eu tinha meus 35 anos de idade. E eu, porque assim, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais preocupado. Você tem família, tudo isso. E a gente começa assim. Parece que a ampulheta do tempo vai acabar pra gente. E quando a gente tem 20 e poucos anos, feito eu te chamar assim, Gil, bora tocar esse negócio, bora agora pro Tocantins pra fazer isso. Com 20 anos tu fazia. Sim. Hoje tu pensaria 2 vezes. Pois é. Entendesse? Eu já fiz isso. Eu tô falando Tocantins porque eu já fui bater lá com 20 e poucos anos. Sim. Pra fazer DPVAT. Graças a Deus deu certo. Eu quase fui preso. Por muito pouco eu não fui alvo. Jaime, e uma dica também que eu dou, né, ao pessoal que está nos ouvindo, e admiro muito, você fala muito bem, Daiane, sempre, desde que você chegou aqui, você fala muito bem. E é isso que eu sempre digo, escolha uma pessoa que seja balão, né? Porque se você encontrar uma companheira, eu sou muito grato a Deus, porque você teve a sorte, eu também tive. Tive a sorte de ter uma companheira, meu amigo, que se você me vê há 5 anos atrás... Era um farrapo de homem. Era um farrapo de homem. Entendesse? Então, assim, graças a Deus, né? Cara, para ter sucesso, você... Claro, existe aquela... Você é o reflexo das 5 pessoas que você convive. Mas, assim, velho, se você... Uma dica que eu lhe dou, esteja ao lado de pessoas que têm o mesmo propósito, que pense em crescimento, né? Que sonhe alto, né? E uma das coisas é isso, ter uma companheira, né? Graças a Deus, né? Jaime aqui é prova que ele tem uma balão. Ele tem um balão, e eu também, graças a Deus me deu o meu balão. E se Deus quiser, até morrer. A minha pequena, ela, a gente tem uma história engraçada, porque eu conheci ela nas redes sociais, né? E... Na época do Tinder, não, né? Na época do Tinder. Na época do Tinder. Tá vendo aí? Aí, ela era estudante de Direito, o pai dela era oficial de Justiça, e ela estava estudando pro TJ. Sim. E aí, ela fez... Não, eu não vou advogar, vou estudar pro TJ. Aí ela foi fazer TJ lá em Garanhuns. Eu levei ela em Garanhuns para fazer TJ, ela fez oficial de Justiça e nível médio, eu acho, na época era estudante. Então, não, acho que ela já fez superior. E aí, quando ela não passou, quando ela não entrou nas vagas, na realidade ela ficou classificada, eu disse, você vai fazer o AB? Não vou fazer, tô sem dinheiro, não sei o que eu digo. Vamos fazer o seguinte, eu pago sua AB, e tá vendo esse porquinho aqui? Você coloca aí do jeito que você puder. Aí, eu paguei o AB dela, porque eu sabia que ela ia passar. Sim. Ela tinha muito... Minha esposa também passou nessa penúltima UAB agora. Ela é muito melhor do que eu. Ela nem tem ideia da capacidade que ela vai ter daqui a 10 anos. Porque ela, com a idade dela, ela já gere uma máquina muito maior do que eu geria na minha época. E se a gente for crescer nessa maneira exponencial, ela vai ter muito mais. E aí ela passou de primeira na UAB, ainda estava fazendo faculdade. Sim. E aí ela foi para um escritório de advocacia, que a gente indicou, tal, ficou um tempo. E depois ela fez, não quero ficar mais no escritório, quero montar minha sala. Tará. E a partir do desejo da sala dela, foi que surgiu
o Jaime Dantas Advocacia, que ela disse a mim, coloque o seu nome, porque o seu nome tem mais estrada. Eu abro mão de estar com o meu nome, porque o seu nome tem mais estrada, mas ela é sócia do escritório, 100%, ela manda mais do que eu no escritório. Assim como sua mulher manda na sua casa, né? A gente nunca manda em nada. Pois é, a gente só obedece. Obedece. Mas, Jaime, vamos lá. Foi difícil, né, iniciar o teu próprio negócio, teu próprio escritório? Cara, foi difícil. Eu andava de ônibus, para quem hoje ninguém imagina. Meu pai me deu um netbook pequenininho da Asus, não, da Dell, branquinho, que eu andava numa mochila disfarçando para não ser assaltado no ônibus. Sim. E eu me transladava entre, quem me conhece sabe que eu sou rato de fórum, né? Então, entre o fórum e o escritório, história, o fórum, casa, tarará. Virava a noite trabalhando, mas foi difícil porque a gente não tem um sangue aristocrático na veia da advocacia, né? É começar do zero. Sim. E não perder a oportunidade. A maior dificuldade do jovem hoje na advocacia e em qualquer profissão é desistir muito fácil. Chega a oportunidade. Não dá, pô. Não vai ser. O tempo vai dar a você. Plante para colher. Vou fazer aqui a menção a Rafael Cândia. Cândia, Sim. ele tem um curso que é interessantíssimo, que é exatamente para as pessoas que estão começando na advocacia. Ele vive dizendo para mim que o curso dele não é para mim, mas eu acabo aprendendo com Cândia diariamente quando acompanho. Ele fala das ações poupancinha. Já ouviu falar nesse termo? Não. A ação poupancinha é simplesmente aquela ação que você planta, não é muito dinheiro, não. Você planta hoje, uma ação de dano moral, que vai durar 5 anos para sair, e lá na frente tu recebe 2, 3 contos de honorário. Sim. E aí naquele meio tempo, corrigindo ali divórcio, juros, besteirinha, Bicho, só vai assim. Não tem jeito. Sim. Não tem outra, não tem fórmula mágica para você nichar e dizer assim, quer ganhar 10 mil na advocacia? Me acompanha. Não vai ser assim. Não vai. Então, a dica que tu daria a um jovem advogado que está iniciando agora, abrindo seu próprio negócio? Persista, se capacite, mas no início da advocacia é 90% de comprometimento com ela do que técnico. Porque, como nós já falamos, a faculdade não te entrega técnica de advogado. Então, você tem que ser comprometido com a advocacia, com o teu cliente e com a sua própria vida. Acorde cedo, tenha horários, não atrase, não perca prazo e não perca audiência. Senão você começa errado. E a dica que eu dou é use e abuse das redes sociais. Se quiser começar a empreender internamente, vá para um bom escritório para pegar uma boa bagagem, mas saiba saber o momento de sair. Eu digo, são muitos amigos que estão, inclusive, em escritórios grandes aí. Digo, negão, tá na hora de tu voar, velho. E não tem jeito, o cara se prende por pouco. Entendi. E eu sei que o cara é um bom profissional. Entendi. E aí, vá pegar a bagagem e voe. Ou então, comece a estudar e tal, e abuse de rede social. O LinkedIn é muito importante. Eu acho o LinkedIn uma ferramenta incrível, inclusive a vaga está no LinkedIn, não está no e-mail, não está no Instagram do escritório, está no LinkedIn, porque lá eu posso olhar o seu perfil inteiro, ver as suas conexões e ver se você tem perfil no escritório. Entendi, muito bom. Jaiminho, a tua maior conquista? Rapaz, eu acho que o meu maior prazer é de poder ter encontrado alguém para dividir as minhas conquistas. Porque tudo é conquista. Eu me lembro muito bem, eu acho que eu já falei isso em outro momento, não aqui, que a minha primeira conquista na advocacia foi quando alguém me confiou uma petição para protocolar. Sim. Ali foi a minha primeira conquista na advocacia, quando eu era estagiário. Que eu voltei para casa e fiz, mãe, protocolei minha primeira petição. E comemorei a minha primeira conquista. Então a gente, advogado, vive de transformar a vida das pessoas. Sim. E a gente tem várias conquistas diárias que não são um reflexo de dinheiro muitas vezes. Elas são um reflexo de satisfação profissional. E acho que a minha maior conquista é ter alguém para dividir. Porque imagina a tua vida hoje sem ter alguém para dividir. Pois é, não tem sentido. Não tem sentido, pô. Então, não tem sentido, não. Por isso eu te disse, o que é que te move hoje? Eu tenho alguém para dividir conquistas. Daí é minha parceira para tudo. Para quando eu comprei minha Paraty velha e disse que era presente de namorado para ela. Massa. Amor, comprei uma Paraty 91. Sim. Aí ela, pra que tu compraste essa merda? Massa. Aí eu, então, como eu disse assim, amor, a gente conseguiu mais um cliente. Aí ela,
Pô, que massa, não sei o quê. Você tem que ter algo pra dividir, pô. Massa. Entendeu? Muito bom. Jaiminho, vamos lá. Aí tu falou da história marcante, foi aquele divórcio lá litigioso, mas assim, Esperado. uma conquista aí que tu tem como significado, né? Um caso marcante assim, poxa, isso aqui eu desenvolvi. Cara, teve um caso recente, tem um caso extremamente marcante, inclusive eu acho que eu posso falar o nome da pessoa. Eu fiz uma ação contra um plano de saúde, uma ação um plano de saúde mesmo, de um senhor de na época, 102 anos, para conseguir um home care. Sim. A família já era minha cliente de uma outra demanda, e ele ele não tinha home care, não tinha nada, mas estavam tentando tirar um procedimento padrão dele. Esse senhor, ele foi sobrevivente da Covid, saiu na Globo como o primeiro idoso a sobreviver da Covid. A gente conseguiu o home care completo para ele, e ele passou, acho que o processo dele ainda está ativo. Sim. A tutela de urgência já não faz mais sentido, não tem mais objeto, mas ele faleceu, mas com tudo que tinha direito. Muito bom, velho. Isso para mim É foi uma realização da poxa. Fernanda Schuller sabe que quanto eu batalhei por aquele processo, quanto ela me pediu para batalhar pelo avô dela, e ela era procuradora dele, ele já não tinha mais, e ele foi diretor do Banco do Brasil aqui, e para mim foi uma grande conquista, tanto Massa. a tutela como ter estado até o final. Quando ela me ligou, eu fiquei muito triste de receber a notícia, mas a própria Fernanda fez assim: agradeço por tudo. Muito bom. Entendeu? Isso Muito não massa. tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com conquista, satisfação profissional. Massa. Jaiminho, a conversa tá boa aqui, 50 minutos já, a gente já tá na ativa, mas vamos lá. Um arrependimento. Acho que foi não ter aberto os olhos para a advocacia empresa mais cedo. Entendi. Um lema de vida. Escute seus pais. Honre os Honre pais. os pais, escute seus pais. Mandamento. Um desafio que te mudou mais na vida. Pagar um monte de conta. Boleto. Essa coisa difícil é pagar boleto, meu amigo. Entendi. O desafio que te mais mudou, no caso, seria as conquistas que... Conquista diária. Eu acho que a gente da advocacia transforma a vida das pessoas, e todas as conquistas são importantes, das pequenas às grandes, enormes, de você formar uma pessoa, de você conseguir uma tutela, de você conseguir obter a satisfação da decisão final do processo, ou de você conseguir obter um cliente, Sim. dar aquela qualidade e receber um agradecimento do cliente, uma menção honrosa. Acho que tudo isso é importante. Muito bom. Como é que tu se vê daqui a 5 anos? O que é que tu pensa pro futuro? Como é que Jaime se vê daqui a 5 anos? Eu penso e gostaria de trabalhar um pouco menos. Eu acho que eu preciso passar um pouco do bastão, que hoje eu ainda faço de operação, para algumas pessoas, e eu já tenho algumas pessoas em mente. Logicamente que eu vou continuar gerindo o escritório, mas daqui a uns 5 anos eu vou estar muito mais na parte de gestão macro do que na própria operação, que eu gosto muito de fazer, mas infelizmente não dá tanto tempo de fazer as duas coisas. Entendi. Já me olhando hoje, ao passado, lá atrás, o que é que evitaria? Qual os caminhos evitaria a trilhar e chegar ao sucesso mais rápido? Evitaria de me manter fechado numa advocacia sem pensar como empresa. Sim. Sem ter caixa, sem ter um financeiro, sem ter uma contabilidade. Tudo isso. Se eu tivesse esse pensamento mais breve, hoje eu estaria em outro patamar. Como o Jaime quer ser lembrado um dia? Cara, eu digo sempre que eu gosto de ser lembrado como aquela pessoa que coloca uma semente colaborativa nas pessoas, de ser uma pessoa solidária, de que pode ajudar e está sempre à disposição de ajudar qualquer pessoa. Isso me satisfaz demais, muito mais do que qualquer outro título. Entendi. Se eu pudesse ser lembrado como aquela pessoa que você liga e ele te ajuda, eu vou morrer feliz. E aquele detalhe, eu quero ter na minha vida ser 1% de quem meus pais são. Qual o teu maior medo? Perder meus pais. Entendi. A lição mais valiosa que tu aprendeu na vida, né? O que mais tu se orgulha na vida? Acho que a lição mais valiosa que eu aprendi, e aprendi junto com Daiane,
foi de que o tempo não é o seu tempo. Ele vai te dar as oportunidades de acordo com a mensuração disso. Não tem muito. E, enfim, o tempo eu acho que é a maior lição da vida Muito da bom. gente. Tem alguma pergunta que ficou em aberto? Faltou lhe perguntar? Não. Faltou você me fazer aquele convite aqui para Sim. ser a intimação. O que é que você vai me convidar? A gente vai fazer o quê? Comer a galinha Comer a lá em galinha lá em Timbaúba. Timbaúba e Pois tomar é. cachaça. Porque a advocacia é isso também, meu amigo. A advocacia a gente troca ideia Pois em é. mesa de bar. Aqui não tá rolando porque a gente tá de carro, a gente tá trabalhando. Verdade, A gente tá fazendo isso. E não vou deixar de agradecer a você aqui mais uma vez pela Sim. oportunidade que você me dá, desde aquela troca de figurinha boba que a gente começou a fazer, de trazer para cá um pouco da advocacia, que eu digo, chão de fábrica, de piso, na realidade, que diga a todo mundo. De gastar sapato, sola de sapato. Sola de sapato em fórum, é daquele jeito. E para chegar no pouquinho que a gente tem hoje, meu amigo, jovem advogado, persista. Não é como tudo tá no Instagram, não. Sim. Tudo tá por trás das câmeras, é muito mais difícil, o cara tem que honrar tudinho, o cara tem que fazer. Entendi. Não dá para desistir fácil, não. Então já me tem saudade daqueles mutirões lá do Joana Bezerra. Tenho porque eu gosto do movimento. Sim, daquela correria, inclusive, né, amanhã a gente faz força-tarefa no escritório. A gente tem aqui a Almi Reis tá aqui também. Não faz força-tarefa dele de sábado? Mas força-tarefa é uma coisa que a gente sempre faz. Eu gosto do movimento. Muito bom. Jaime, a gente tá terminando aqui o podcast. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem de esperança para o público em geral. Enfim, o microfone aberto aí para você. Muitos estudantes aí nos escuta aí no Spotify, também nos vê aqui no YouTube. Queria que você deixasse aí uma mensagem de esperança. Eu vou falar, eu acho, primeiramente eu vou agradecer a você novamente, vou lhe cobrar o convite de comer a galinha e tomar uma cachaçinha. E para o estudante de direito e para qualquer profissional, eu digo, persistência é uma coisa extremamente importante. Eu indico fazer a leitura do Vai Lá e Faz, do Tiago Matos, que é um futurista que fala bastante sobre 10% de planejamento e 90% de ação, e não ter medo de tomar essas ações, você vai errar, é fato, e que não perca a esperança de que você pode ser sempre melhor. E um pequeno ditado que eu levo para todos os dias na minha vida: seja sempre o mais burro da mesa. Sim. Porque quer dizer que você está em mesas mais elevadas. Muito bom. É aquele reflexo das 5 pessoas que você ama. Muito bom. A satisfação foi minha. Eu fico muito honrado de receber você aqui. As portas vão sempre estar abertas. Você sabe, né? O convite sempre esteve aberto lá. Né? É uma honra para estar aqui conversando com você, aprendendo. E as portas vão estar realmente sempre abertas. Agradeço demais pela aceitação do convite. Você é um cara muito sem frescura, é um cara sem arrudeio, como diz o Matuto. Como diz o Matuto. Mas, antes de terminar aqui, a gente separa uma lembrança aqui do nosso programa, do nosso podcast. Uma lembrança aqui, mais de coração. E lhe agradeço demais, Jaime. Você é um cara Você é um cara fora da curva, né? Um cara que... Olha aí. Colocar lá na estante e é isso. Colocar na estante, colocar com os carrinhos. Pois é, Jaime. Eu te agradeço demais. Obrigado, meu filho. Um prazerzão. Um prazer estar... Estamos aqui, o escritório está às suas ordens. Jaime está sempre às suas ordens. E a gente vai crescer junto. Vamos embora. Muito bom. Muito bom. Pois é, pessoal. Terminamos aqui mais um programa Conversando Direito. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Estaremos aqui toda semana trazendo novidades do mundo jurídico e pessoas aqui sensacionais que vai trazer alguma coisa relevante na sua vida, na sua carreira. E é isso. Um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço.